Olha, quando a gente pensa na palavra Estado, o que vem à cabeça? Governo, polícia, exército, né? Mas e se o verdadeiro poder do Estado estivesse escondido bem debaixo do nosso nariz? Na escola, na família, na cultura que a gente consome todo dia, o filósofo Louis Althusser tinha uma teoria fascinante sobre isso. E é essa ideia que a gente vai desvendar agora. Certo, então vamos começar pelo básico. Quando alguém fala o Estado, o que geralmente vem à mente? Para a maioria das pessoas, são aquelas instituições grandonas, bem visíveis, do poder. Exato, a gente está falando do governo, da polícia, do exército, dos tribunais. Basicamente, são as instituições que podem, literalmente, obrigar alguém a fazer alguma coisa. É o poder na sua forma mais óbvia, mais inegável, né? Mas é exatamente aqui que o Althusser chega e, sabe, vira o jogo. Ele dizia que olhar só para isso é como olhar apenas a pontinha do iceberg. A parte maior, a mais influente do poder do Estado, segundo ele, está toda escondida debaixo d'água. Tá, então como é que a gente entende essa parte submersa do iceberg? A grande sacada do Althusser é a seguinte: o Estado não tem só um corpo, ele tem dois. E olha, eles funcionam de jeitos completamente diferentes. O primeiro corpo é justamente a ponta do iceberg, aquilo que a gente já conhece. O Althusser chama isso de Aparelho Repressivo do Estado, ou ARE. Resumindo, são todas as instituições que funcionam na base da força, ou da ameaça de usar a força para manter a ordem. Mas e o segundo corpo? Bom, é aqui que a teoria do Althusser se torna realmente revolucionária. Ele argumenta que, lado a lado com a repressão, existe um outro mecanismo. Um mecanismo muito mais discreto, sabe? Mas, no fim das contas, muito mais eficaz: a ideologia. E a diferença entre os dois é, assim, gritante. O aparelho repressivo é um só, unificado e público. Pensa na polícia, por exemplo. Já os aparelhos ideológicos do Estado, esses são múltiplos, são vários, e a maioria deles pertence ao domínio privado. Um funciona na base da violência, o outro de um jeito bem mais sutil, pela ideologia. E que aparelhos ideológicos são esses, afinal? É aqui que a coisa fica bem próxima da gente. Estamos falando da igreja, da escola onde todo mundo estudou, da nossa própria família. E não para por aí. A mídia que a gente consome, os partidos políticos, a cultura. Segundo Althusser, todas essas instituições, cada uma a seu modo, trabalham para moldar a nossa visão de mundo. E essa citação do próprio Althusser resume a ideia perfeitamente. O aparelho repressivo do Estado funciona pela violência, enquanto os aparelhos ideológicos do Estado funcionam pela ideologia. Ou seja, a força garante a ordem no curto prazo, mas é a ideologia que faz essa ordem parecer normal, aceitável no longo prazo. Faz com que as pessoas sigam as regras sem precisar de alguém apontando uma arma o tempo todo. Ok, mas qual é o objetivo final de tudo isso? Por que o Estado precisaria desses dois braços? Um que reprime e outro que convence? A resposta do Althusser aponta para uma função principal, uma função primordial. O objetivo, numa frase, é garantir a reprodução das relações de produção. Eu sei, o termo parece complicado, mas a ideia por trás é bem simples. É basicamente o processo que faz com que a estrutura da sociedade, sabe, quem está no topo e quem está na base, continue a mesma geração após geração. É como se a sociedade ficasse se clonando o tempo todo. E para isso acontecer, existe uma espécie de divisão de trabalho. O aparelho repressivo, o ARE, funciona como um escudo de força, garantindo as condições políticas para que o sistema continue de pé. E aí, debaixo da proteção desse escudo, os aparelhos ideológicos fazem o trabalho principal. Eles reproduzem as relações de produção através da ideologia, moldando o jeito como as pessoas enxergam seu próprio lugar no mundo. Mas aí vem o ponto. Entre todas essas instituições, o Althusser faz uma afirmação bem ousada. Ele diz que no nosso mundo moderno, uma delas se tornou a mais importante de todas, a verdadeira peça central, a ferramenta ideológica mais poderosa que existe. A ideia dele é que, em cada época da história, um aparelho ideológico se torna um dominante. Pensa assim: embora todos trabalhem juntos, um deles meio que vira o maestro da orquestra, sabe? É ele quem rege a música que todos os outros vão tocar. E esse posto de maestro foi mudando com o tempo. Lá na era feudal, por exemplo, a igreja era dominante, sem dúvida nenhuma. Ela controlava a religião, a educação, a cultura, tudo. Mas aí, com as revoluções e a ascensão do capitalismo, foi preciso um novo maestro para essa nova ordem.
E foi aí que a escola, junto com a família, tomou o lugar da igreja como o novo aparelho dominante. E por que a escola? Bom, é só pensar no alcance dela. Que outro aparelho ideológico consegue manter quase todas as crianças obrigatoriamente por mais de 8 horas por dia, durante anos e anos, bem na fase em que elas estão mais abertas a aprender e a se formar? Nenhum. E, segundo Althusser, a genialidade do sistema escolar está justamente na sua duplicidade. De um lado, tem um currículo que todo mundo vê: matemática, literatura, ciências, o saber fazer. Mas por baixo disso tudo, existe um currículo oculto. É ali que se ensina a ideologia dominante no seu estado mais puro: moralidade, civismo e um jeito bem específico de ver o mundo. O resultado final de todo esse processo é que a escola não só ensina, ela também seleciona. Ela vai direcionando os indivíduos para os seus futuros papéis na sociedade, garantindo que cada um ocupe seu devido lugar no sistema de produção. E aqui vem a parte mais sutil. A escola se apresenta como um ambiente neutro, né? Um lugar sem ideologia, onde professores super respeitosos ensinam as crianças a caminho do conhecimento e da liberdade. E é justamente essa imagem de neutralidade, segundo Althusser, que esconde a sua função ideológica principal e a torna tão, mas tão eficaz. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, talvez um pouco incômoda. Como é que as instituições que a gente considera neutras no nosso dia a dia estão, na verdade, moldando o nosso lugar no mundo? A teoria do Althusser será um convite para a gente olhar de novo para essas coisas. E o que a gente pode descobrir ao fazer isso, talvez seja surpreendente.